eu posso lhe garantir que mesmo que você tenha vendas todos os santos meses, podes não estar a gerar lucro para o teu negócio. E por incrível que pareça, esse é um cenário que acontece bastante com os empreendedores. Eu mesma já passei por essa situação e quase desisti de empreender. Olá, eu sou Alexandra Cafebamba, empreendedora com experiência de automatização de planilhas financeiras. Trabalhei em consultoras e no setor da banca por mais de 8 anos. E hoje eu vou te mostrar 4 motivos que levam a colocarmos os nossos negócios num cenário de quebra. E no terceiro motivo eu vou te mostrar que nem sempre vendas é sinônimo de lucro. E o primeiro motivo de todos é não validar a ideia de negócio. Sim. Felizmente os empreendedores têm assim mente criativa, várias ideias, como disse aqui na banda em Angola, ideias a pipocar na cabeça. O empreendedor começa a empreender, entra no mundo do empreendedorismo por várias razões. Por escassez de recursos, porque sabe fazer algo muito bem, ou mesmo gosta de fazer algo, mas todos esses motivos não são o suficiente para garantir o sucesso do negócio. Dali que há necessidade de validarmos estas ideias. Validar como? Fazendo pesquisa do mercado, testes. Por quê? Porque precisamos medir do público se a solução que nós queremos oferecê-los tem realmente uma necessidade a ser coberta, ou eles procuram por esta resolução. E isto vai evitar o quê? Que logo de início se invista um grande recurso financeiro para colocar essa ideia de pé, que entremos em dívidas, que leiloamos ou hipotecamos os nossos bens, porque existem várias realidades que nós conhecemos de empreendedores que começam e que dão de tudo numa ideia e que muitas das vezes morre, não por não ser boa, mas sim por falta de validação. Então, o primeiro motivo que nos leva a empurrar as nossas empresas, os nossos negócios na falência, na quebra, é este: falta de validação da ideia de negócio. Então vamos pesquisar, fazer testes e só assim avançar com aquela ideia. O segundo motivo que nos leva a quebrar as nossas empresas, a falta de registro dos dados. Sim, isso parece algo muito simples, mas é algo importantíssimo, com muito poder dentro do nosso negócio. Empreendedor, dados são vida para o nosso negócio. Por quê? Porque para sabermos onde queremos chegar, nós temos que ter dados. Os dados vão nos ajudar a percorrer o caminho para chegar na nossa meta. Então, se nós não temos registro das nossas entradas e saídas, não temos registro de quem são os nossos clientes, qual é o cliente que mais comprou, em que época mais comprou, como é que nós vamos conseguir repetir o que está correto e eliminar aquilo que menos funcionou? Então, o registro de dados é muito importante. As nossas operações diárias, entradas, saídas, tudo isso nós temos que ter bem registado. Porque disse assim, por isso é que tem aquela frase que diz, né? Se tu não sabes onde queres chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho vai fazer-nos perder-nos. Então, os dados são muitíssimo importantes. Mas depois pode me perguntar assim: Alexandra, é complicado acompanhar a velocidade da realização das operações, né? É muito corrido, realmente é complicado, o dia a dia é corrido e estar ali a registrar, mas existem formas, e uma das formas mais simples que eu aqui vou recomendar é papel e caneta. Sim, papel e caneta. Mesmo que tu tenhas um ERP, mesmo que tu tenhas uma planilha, o papel e caneta são assim a ferramenta mais fácil de garantir que tu tenhas todos os registros. Aquilo vai ser ter uma coluna com a descrição, uma coluna com a data, descrição,
o valor que está a pagar e no máximo também a forma de pagamento. Não importa se é uma operação pessoal, se é do negócio, registre tudo. Depois, com mais calma e com alguma periodicidade, vai pegar nesse registro que está nos cadernos, que está no papel e vai colocar no seu sistema, na sua planilha, enfim. Mas se esse ponto te interessa para ser mais desenvolvido, comente aqui papel e caneta. E eu assim vou saber que está interessado em saber mais sobre esse assunto e vou trazer aqui um conteúdo sobre este ponto. O terceiro motivo pelo qual nós quebramos os nossos negócios é o que trouxe a abertura deste vídeo. Que vendas não é o sinônimo de quê? Lucro. E o terceiro motivo é falta de conhecimento mínimo de gestão. E vais dizer, mas Alexandra, eu não sei de números, eu não gosto de matemática, eu fiz letras, direito, sei lá, enfim. Não precisa ter um conhecimento aprofundado da gestão, mas o mínimo. 1 mais 1 igual a 2, custos, receitas, o lucro encontra-se com receitas menos custos. Isso é importante. Por quê? E por que tu podes ter vendas e não ter lucro? Por quê? Porque se tu não souberes especificar, tu não saberes que tens custos variáveis e custos fixos, tu não vais saber aonde é que está a ir o teu lucro. De uma forma bem simples, é assim. Existem custos fixos, custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que, independentemente de prestares o serviço, de venderes o teu produto, ele vai ser sempre igual. Por exemplo, renda, água, luz. Mas os custos variáveis são aqueles que, à medida que tu vais vendendo o teu produto, que vais produzindo, que vais prestando o serviço, ele também aumenta. E imagina, se tu não precificares como deve ser, não colocares todas as componentes de custos dentro da tua precificação e pegares apenas o custo do material e multiplicares por 3 ou por 4, estás a dar um tiro no pé e estás a colocar o teu negócio em risco, porque depois não vais dar conta que quanto mais estás a prestar serviço, quanto mais estás a vender os teus produtos, o teu custo variável também está a crescer. Mas o teu preço está lá mal definido, mal composto. Então, no fundo, estás a pagar para trabalhar, estás a oferecer o teu produto ao cliente. Nunca vais conseguir cobrir os teus custos, dali que não tens lucro. Dali que nem sempre que vendes, estás a ter lucro. Para garantir isso, tens de ter uma boa precificação. Tens de ter um bom acompanhamento das tuas contas. E eu vou contar um bocadinho o que aconteceu comigo. Eu, por algum tempo, eu tenho meses que num dos meus produtos vende mais. E naquela época eu vendia muito, mas no fim de tudo já não tinha nem valores para comprar o material. E eu não percebia porquê, até quando eu decidi, não, vou ver tudo às claras. Fiz os cálculos e notei que o grande problema estava no frete, no envio. Porque eu tinha que comprar o material fora, não comprava em Angola, comprava fora. E o frete de envio eu não colocava no preço do meu produto. Dali que eu podia vender 20 produtos, 50 produtos, mas não cobria os meus custos, porque o custo do frete não estava dentro do meu preço. E eu não acompanhava isso. Lá está, os dados, conhecimento em gestão. Então, este é o terceiro motivo. O quarto motivo que nos leva a colocar os nossos negócios num cenário de quebra é a falta de profissionalização. Sim, empreendedores. Infelizmente, nós empreendedores muitas das vezes não nos profissionalizamos. Queremos prestar os nossos serviços de forma qualquer.
sem posicionamento, sem prestar um serviço de qualidade, sem procurar ter feedback do nosso cliente, sem ter o feedback do nosso cliente, é incrível como muitas das vezes eu tenho que mendigar para algum prestador me prestar o serviço que ele tem. É incrível isso. Tenho até dificuldade de explicar como é que isso acontece. O cliente tem que andar atrás do prestador para que ele lhe preste aquele serviço, para que lhe venda aquele produto. É incrível. Ainda há dias eu passei por isso. Queria personalizar um freezer e mandei as medidas, o logotipo o logotipo da empresa para fazer toda a personalização do freezer. O prestador respondeu, disse que deu o pressário e tudo mais. Depois eu voltei a enviar uma questão se estava tudo bem, se podíamos avançar. Acreditem ou não, o prestador visualizou e até hoje nunca mais disse nada. Eu ainda voltei a questionar, é isso? Visualizou e nunca mais disse nada. E como ele já tinha esse histórico em outras tentativas que eu fiz, simplesmente deixei de falar com esse prestador e procurei outro. Então, empreendedor, é assim, a alma do teu negócio, qualidade, profissionalização. Tem que ser profissional na comunicação, compromisso com o cliente. Isso vai fazer com que o seu negócio cresça, escale e se sustente. Porque uma das maiores publicidades é a publicidade boca a boca. Uma das maiores divulgações dos nossos serviços e produtos é por boca a boca. Então, se eu não presto um serviço de qualidade, aquele que recebeu este meu mau serviço, que comprou o meu produto de má qualidade, ele vai falar para outras pessoas e as outras pessoas nunca vão vir comprar comigo. Profissionalização. E como extra, tenho aqui o 5º ponto, que é persistência. Falta de persistência dos nossos empreendedores. Empreendedor, persista. Seja resiliente, seja persistente. Desafio teremos, dificuldade teremos, má vontade de continuar, má vontade das pessoas, às vezes com qual nos cruzamos, teremos, mas acredite no seu negócio, acredite no teu produto, acredita no teu serviço. E se realmente tu sabes que resolve algum problema, então continua lá, persista. Já dizia o Wender de Carvalho, preocupa-te em resolver verdadeiramente um problema e vais despencar. Se nós nos focarmos, é verdade que temos necessidades e precisamos vender, e venda não é algo errado, precisamos vender, mas antes da venda, vamos nos preocupar primeiro em resolver realmente o problema do outro. E se assim o fizermos, vamos ter certeza que o nosso produto é bom. Então ali é persistir, cair, levantar, persistir. A persistência é algo que faz a diferença nos empreendedores de sucesso. Muitos bons negócios morreram não porque eram maus, mas porque os empreendedores desacreditaram na própria qualidade, no próprio dar certo do seu negócio. Então, empreendedor, força, insista no teu negócio e lá frente irás escolher muita boa coisa. E se gostou desse vídeo, já se inscreva no nosso canal para receber notificações de novos vídeos sobre fazer a gestão com leveza do seu negócio, saber como contornar alguns desafios de como é empreender em Angola.